Oi, pessoal, tudo bem? Nessa segunda temporada do Cuide-se, estamos abordando o tema promoção de um ambiente de trabalho saudável. E uma das práticas necessárias para alcançá-lo é a gestão eficaz dos conflitos, centrada em uma resolução pacífica deles. É primordial desenvolver a competência de gestão dos conflitos para conseguir identificar sua origem, mediá-los, solucioná-los e assim prevenir as potenciais consequências adversas. Para nos trazer informações bem embasadas e detalhadas sobre o assunto, hoje temos o prazer de receber Jaqueline Ferraz, né? Ela é psicóloga da Gerência de Saúde Mental da Subsaúde, ela se formou na Universidade Federal de Uberlândia e é psicóloga do GDF há mais de 18 anos, atuando diretamente com planejamento e execução de programas de atenção à saúde mental. Ela é responsável pela elaboração, né, e execução do programa do POA, né, que é o Programa de Orientação à Aposentadoria do GDF. Ela também possui diversas publicações, entre eles Meu Tempo, Seu Tempo, possibilidades de coeducação no relacionamento entre avós e netos, da editora CRV, e Palavras, Para Que As Quero, um livro de poesias pela editora Penalux. Então, estamos muito felizes de recebê-la, Jaque. Olá, Júlio. Olá a todos e a todas, né, que nos assistem nesse momento. Quero registrar aqui o meu agradecimento profundo à pasta e a toda a equipe organizadora desse momento, né, pela iniciativa de abordar um tema tão necessário. Então, Jaque, para começar o nosso diálogo, você poderia explicar para a gente o conceito de conflito e por que eles acontecem? Olha, os conflitos, eles podem ser compreendidos como uma divergência, uma não concordância, uma oposição de interesses, de valores, de expectativas, enfim, eles ocorrem porque envolvem justamente pessoas que são muito diferentes, né, singulares, únicas, e nos seus modos de pensar, de agir e de sentir, e que muitas vezes isso tudo se diverge diante de algumas situações, né? Por isso, e por estarmos sempre interagindo uns com os outros, né, os conflitos integram necessariamente a nossa existência no mundo. Portanto, eles são inevitáveis e esperados em todos os contextos relacionais, inclusive no ambiente de trabalho. Né? Por isso, no contexto laboral, né, podem surgir vários conflitos, em virtude de uma questão envolvendo tarefa, envolvendo relacionamentos interpessoais, socioprofissionais, ou um modo de execução, de desenvolvimento de um determinado trabalho. Então, Jaqueline, os conflitos são sempre prejudiciais ou também podem gerar efeitos positivos? Então, os conflitos eles podem tanto se apresentar como prejudiciais e disfuncionais, como também positivos e funcionais. Tudo vai depender do modo de gerenciamento da situação conflitiva, né? Ou seja, da maneira como eles são mediados. Se eles forem gerenciados, né, por meio da negação do problema, da imposição de ideias, pela competição, pela fantasia de que é preciso ter nessa situação conflitiva um vencedor, um grande ganhador, né, podem gerar riscos para a saúde emocional, mental dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Tanto a nível também pessoal, nesse caso, mas também institucional, porque afeta a organização do trabalho e também de maneira mais ampla no meio social, né? E além de comprometer também, obviamente, o alcance dos objetivos pessoais e organizacionais. Então, conflitos mal gerenciados tendem a favorecer e a promover um ambiente laboral que banaliza agressões, hostilidades, fomenta a desconfiança, a não solidariedade, a não cooperação e, claro, estimulando o confronto, não é? E sob o ponto de vista da mediação pacífica, né, atravessada por uma escuta mais atenta, mais empática e pelo comprometimento com alternativas de solução, os conflitos eles têm o potencial de construir uma nova realidade, muito mais coerente com as necessidades das partes envolvidas, gerando aprendizado e cultivando assim boas relações socioprofissionais, né? E aumentando a probabilidade de alcance da efetividade dos processos de trabalho e dos resultados pretendidos. Certo. E quais são os fatores relacionados ao modo de gestão do conflito, né, que podem favorecer um ambiente hostil, agressivo, contraprodutivo, né, que seria logo disfuncional? Né? São vários fatores em interação que podem contribuir, né, para um desfecho disfuncional de um conflito.
Entre os principais, vou citar os seguintes: a dificuldade de escutar o outro de uma maneira empática, esse é um importante fator. A necessidade de impor pontos de vista como se fossem verdades únicas, né? Interpretações do conflito marcadas pelo estado emocional do momento, que às vezes o estado emocional está alterado naquela circunstância, né? Naquela situação conflitiva. E aí se dá pouca reflexão para aquela questão, problema, né? A própria história também de cada parte envolvida e o padrão pessoal de como a pessoa costuma abordar os conflitos na sua vida pode ser colocado nesse contexto. E nem sempre esse padrão, ele é saudável, ele é adaptativo e funcional, né? E além disso, o contexto no qual as partes estão inseridas fazem total diferença, né? Então, assim, um fator importante é uma cultura organizacional que propicia um ambiente hostil, com políticas e práticas de gestão mais opressoras, né? E um clima institucional desfavorável. Esse fator também, ele é essencial para que a gente possa compreender como os conflitos são gerenciados naquela circunstância, naquele ambiente, né? E justamente por isso, uma visão simplista, superficial, ela não colabora para uma resolução efetiva, de fato, dos conflitos, porque desconsidera justamente a complexidade de qualquer situação conflitiva nas nossas vidas, seja em qualquer contexto, e aqui, inclusive, no contexto laboral. E como é que poderia ocorrer uma resolução pacífica de conflitos? Existem etapas e ferramentas para fazer uma boa gestão do conflito? Então, os conflitos eles podem promover crescimento, né, e harmonias resolvidos com estratégias e propostas, né, saudáveis, adaptativas, né, respeitando os diferentes pontos de vista e o seu potencial de transformação, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Por isso é preciso considerar o seguinte, né, que o diálogo deve ser a abordagem inicial para compreender as necessidades das partes envolvidas e do coletivo. Então, o diálogo implica escutar, se comunicar, né? É preciso que o foco não seja nas pessoas, por favor, né? E sim nas propostas de resolução, nas possibilidades, né? De novas formas de compreender aquela situação conflitiva que se apresenta no momento, né? Ou seja, o importante é abrir-se para escutar e comunicar aberta, propositiva e respeitosamente as suas necessidades e propor alternativas de solução. Certo. Existem habilidades que são essenciais para resolver o conflito de uma forma pacífica? Então, não há um combo do tipo tamanho único que vai dar conta, né, de todas as habilidades que podem ser necessárias em cada situação conflitiva. Mas vou recomendar alguns aqui. O desenvolvimento da capacidade de diálogo, uma abertura pessoal e que seja intencional, né, para melhorar a comunicação e compreender de maneira recíproca, mútua, todas as partes envolvidas, né? Praticar o autoconhecimento também é muito importante, justamente para identificar os próprios padrões de respostas mentais, emocionais e comportamentais diante dos conflitos que a gente costuma apresentar. Então vamos pensar, geralmente, o que eu penso, o que eu sinto, quais são as minhas condutas diante das situações conflitivas da minha vida. É importante refletir sobre isso, né? E desenvolver também estratégias de gerenciamento, né, do estresse e a autorregulação emocional para manejar situações conflitivas com um certo equilíbrio ou com um equilíbrio que seja possível dentro daquela circunstância, né? E assumir a parcela de responsabilidade pessoal, a parte que nos cabe daquela situação, né, naquele contexto, sem culpabilizar as pessoas. Né? E além disso, gente, claro, se tiver muito difícil, né, solicitar apoio quando julgar necessário. Certo. E qual a importância da escuta para a resolução pacífica de um conflito? Então, eu inicio a minha resposta a essa pergunta com um trecho de um texto que eu amo, que é de Rubem Alves. Ele diz o seguinte, né? Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Né? Pensei em oferecer um curso de escutatória. Escutar é complicado e sutil. E a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e da nossa vaidade. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto, né? Rubem Alves, então, nesse trecho, nos chama a atenção para a experiência de escutar o outro, né?
sem pressa, sem julgamentos, né? E com interesse genuíno no que o outro está dizendo pra gente, né? Escutar é um processo de ouvir com atenção, com presença e com intenção. Portanto, é diferente de ouvir. Dessa forma, em conflito, cria-se um contexto de maior proximidade entre as partes envolvidas, né? E a sensação de confiança diante de uma escuta autêntica das necessidades e dos interesses das partes que estão ali, né? Vale lembrar que a escutativa, felizmente, pode ser treinada e desenvolvida. Certo. E existe um momento correto para abordar um conflito vigente? Pois então, quando pensamos em momento correto, não há uma abordagem cronológica única, né? Mas sim a convicção de quanto mais precocemente se identificar e se manejar um conflito, maior a probabilidade de resolução, né? E de não agravamento da situação em questão. É importante considerar que um conflito inicial, quando ele é ignorado, jogado para debaixo do tapete, ele pode desencadear outros conflitos correlatos. Certo. E de quem seria a responsabilidade pela resolução do conflito? A responsabilidade é sempre compartilhada quando envolve relações, né? Sempre. Todas as partes envolvidas precisam atuar de uma maneira colaborativa para o alcance das soluções, né? No entanto, no contexto organizacional, laboral, os gestores, as lideranças, né, devem ocupar um lugar especial e necessário de proposição e de mediação de conflitos. Ser líder, gente, é preparar-se para implementar estratégias eficazes e saudáveis para resolver uma variedade de conflitos no ambiente de trabalho. A omissão ou uma intervenção arbitrária, inadequada, pode agravar ainda mais a situação problema e gerar outras, né? Então, se você é gestor, busque o conhecimento técnico relacionado ao gerenciamento das tarefas pelas quais você é responsável, sobre os processos de trabalho, mas também empreenda esforços para desenvolver habilidades sociais e de mediação. Isso com certeza vai fazer toda a diferença. Certo. E caso assim as tentativas de resolução somente entre as partes não tenham atingido uma finalidade desejada, como elas podem proceder? É possível solicitar a intervenção de um agente exterior à situação de conflito. Abordagens consensuais de resolução que respeitem a corresponsabilidade e a autonomia diante do conflito são mais favoráveis e mais resolutivas, né? Tais como as modalidades de resolução de conflitos denominadas autocompositivas, que são a negociação, a conciliação e a mediação. Na primeira, as partes envolvidas conseguem encontrar soluções que atendem às necessidades e aos seus interesses e desenvolver um acordo. Nas abordagens de conciliação e de mediação, né, a presença de um terceiro, que no caso da mediação tem um papel essencial de facilitar o processo de diálogo entre as partes em conflito, né, respeitando sempre a vontade e a autonomia das pessoas daquele contexto, né. Enquanto já na conciliação, há uma participação geralmente mais ativa da figura do conciliador, né, no sentido de coordenar, de explanar a respeito de possibilidades de resolução, propondo alternativas para a resolução daquele conflito específico. Então, Jaque, você deseja deixar alguma mensagem final para nossos servidores e servidoras aqui da SEDES? Então, gente, trabalhar implica conviver e a convivência é conflitiva inevitavelmente, né? Porém, o conflito ele pode ser uma oportunidade importantíssima de aprendizagem, né? Um desafio que se apresenta e nos convoca a repensarmos a nossa própria realidade, né? A nos conhecermos e melhorarmos nossas relações socioprofissionais, os processos de trabalho, criando um ambiente laboral que respeite, né? E que contribua para a nossa saúde mental, dentro de um contexto de produtividade sustentável. Isso é desejado, isso é possível e pode ser desenvolvido. E lembre-se, cuide-se!